Bom dia, pessoal. Bom dia. É a melhor coisa. Ô, Rocha, eu tenho que arrumar. Você sabe que eu andei recebendo mensagem, né, Ah, criticando você, dizendo que você é chapa branca demais, que você distorce os fatos, né, aquela coisa do encarceramento. Eu, na hora, falei que foi uma tremenda distorção da sua parte, né? Mas eu quero trazer aqui pessoas para bater mais de frente com o Rocha, que a gente não está batendo muito, não, Eustáquio. A gente não, está mas assim, ó, deixando a o chapa Rocha, branca correr solto. essa semana, o Rocha subiu o cartaz do Rocha, porque ele convenceu o Zanin a votar contra o marco temporal. Aí agora a coisa ficou boa, porque estava estranho. E agora as coisas entraram no eixo aí. Agora, só É o para seguinte, antes de comentar a votação do o voto do Zanin, né, vocês não acham que deveria haver um marco temporal, nenhum marco temporal? Sim, pensando em termos de política pública. Ô, Olha, os Alberto, índios, o problema da população indígena é o seguinte: você tinha 5 milhões, em torno, vamos supor, 3 a 5 milhões de indígenas no Brasil quando o Cabral chegou. Tá? Nos Estados Unidos, ninguém sabe, eram uns 20 milhões. É, aí, aí o seguinte: essa população foi dizimada, tanto na bala mesmo, no facão, é, como nas doenças, né? Porque quando os portugueses trouxeram uma série de doenças que os índios não conheciam, não tinham contato, então houve uma epidemia muito grande, morreu uma quantidade muito grande de indígenas. E aí essa população foi reduzida, o pessoal tomou as terras dessa população, tá? Muitos ficaram sem terra. Então é o seguinte: o marco temporal, tudo bem, então vamos colocar uma data do marco temporal, 1500. Não, eu Se a gente sei, mas eu colocar digo mil e assim, quinhentos, aí vai mas ser aí não justo. teria limite. A única coisa é que eu fico pensando, não ter, porque e se a população indígena não cresce? Né? Olha, eu acho importante, tá? Eu acho até que a esquerda defende não ter o marco temporal, a população defende, a esquerda defende de uma maneira equivocada, ela defende com esse seu argumento. Eu não acho que esse seu argumento seja tão sedutor, entendeu, Stack? Eu acho que o argumento mais importante hoje é que os indígenas preservam muito mais a floresta do que onde não tem indígenas. E isso é importante, isso é relevante. Eu usaria mais esse argumento. Esse argumento aparece aqui e acolá, mas não é onde está a ênfase, entendeu? Então, É, mas a questão toda é a seguinte: é por aí, eu só provoquei aí, voltando a não, não, eu 1500, só, eu só penso o mas, seguinte: a mas o população que o pessoal. indígena vai crescer ao ponto de ocupar mais terras, né? Não, mas veja só, Beto, essa ideia que você tem que ocupar, você tem que explorar a natureza, isso é uma ideia ultrapassada. O Gilberto Gil uma música que fala assim: é sempre bom lembrar que o copo vazio está cheio de ar. Né? As terras não exploradas, elas são super importantes para o meio ambiente, para a biodiversidade, etc. Então é o seguinte: você não pode ter essa ideia, o índio ocupa terra demais. Né? Eu nem tenho essa ideia, a questão não é essa. Né? Eu estou só discutindo um pouco o tema, tentando problematizar um pouco o tema, entendeu? Eu assim, acho bom, porque eu acho que tem que deixar a floresta de pé. Eu tenho a visão, a floresta está produzindo. Aonde que ela está produzindo? Em São Paulo, no Paraná, não é isso? Com as chuvas que ela leva para lá. Né? Só que esse argumento nosso é muito sofisticado, né? O cidadão comum não vê isso. eu quando olho para o mapa do Brasil, olho, esses dias eu fiz esse exercício, peguei o mapa do Brasil, fui aqui no Google e, curiosa, eu falei, quero ver como é que é esse negócio de índio aqui. É, e aí olhei para o mapa do Brasil e falei, pô, os caras estão de brincadeira, achando que os índios têm muita terra. Né? Não tem cabimento. Quando você olha para o mapa do Brasil, não tem cabimento. Essa afirmação ela não para em pé. É, é, porque, de fato, eles têm muito, ficou muito pouco para eles. Né? A ocupação de terra no Brasil
extraordinária. E aí eu me pergunto o seguinte: quem é que está querendo ocupar a terra de índio? Né? A segunda pergunta que vem. Eu não gosto nada do resultado. Né? Olha aqui, ó, no Google, a quantidade de terra ocupada por índio no Brasil. Olha só. É. Não tem cabimento você dizer que os índios ocupam muita terra no Brasil. Isso é uma brincadeira. E aí é o seguinte: quem é que quer ocupar a terra de índio? Aí a resposta, então, piora tudo. Né? E aí o Alberto, acho que esse é o argumento, de fato, mais interessante, de que os índios cuidam, né, de onde eles estão. E na pandemia, eu me lembro que alguém falou: não, mas esses índios estão aí vindo são da venezuelanos. Como é que você vai saber se o índio é venezuelano ou brasileiro lá naquela fronteira? Porque o índio não para, ele circula, ele é nômade. Né? Os índios aqui no Paraná, por exemplo, certo? Você sabe onde eles estão localizados numa reserva, né, e ficam ali, naquela reserva. Aqueles não são nômades, mas na Amazônia, os índios não têm essa coisa de fronteira territorial. E aí me preocupa, aqui no Paraná, a gente sabe que não tem ninguém invadindo terra de índio. Tem ali um conflito em Campo Mourão, em alguns lugares, mais por causa de empreendimentos de construção de usina, e menos por gente querendo invadir a área indígena para fazer agricultura. Mas quando você leva isso mais para cima, você vê que quem está querendo ocupar a terra de índio é quem está querendo destruir. Né? Esse que eu acho que é o argumento, entendeu? Sabe? Então não tem sentido. Acho que tem que não tem que ter marco temporal algum, né? E tem que tirar. Não tem como contemporaneizar. Quem está ocupando terra de índio tem que sair, tem que ser tirado. Como esse pessoal que está fazendo exploração de pedras preciosas na Garimpo. Amazônia, usando ouro, usando mercúrio, tem que tirar e pôr Ô, fogo. Rocha, agora também tem que ficar em cima dos índios, porque os índios fazem acordo também. Tem muito liderança indígena malandra, né? Não, Alberto, os índios faziam acordo desde que os portugueses chegaram Desde aqui, eles chegar. fazem acordo. Eles fazem acordo, entendeu? E aí precisa cuidar disso. Quem cuida disso é o Estado. Então, me parece que não tem que ter mesmo marco temporal algum. Isso é uma conversa fiada, porque isso era uma forma de você legalizar a presença de quem está ilegalmente em terra indígena. E não pode. O objetivo do marco temporal é esse, né? Resolver o problema de quem está ilegalmente ocupando. E tem que tomar cuidado também com essa mediação no voto do Alexandre, porque de Isso também, indenizar, o cara isso vai lá, também comete um crime, tá na terra indígena e tem que ser indenizado. eu vou lá e invado uma terra indígena e depois o Estado me paga pela ocupação que eu fiz. Ou seja, a população brasileira vai pagar os invasores de terra. Até Agora, porque o tinha uma outra argumento que ele discussão usa. lá, era dos indígenas, tinha um linhão de energia. Você viu isso, que o Gilmar Mendes levantou isso? E a discussão que os indígenas podiam permitir ou não, mas o terreno é da União, né? Então, aí são questões, essas coisas têm que ser Argumento, dirimidas. assim, são argumentos de retórica para justificar o injustificável. Né? Como o Alexandre fala, pô, nas cidades, como é que nós vamos fazer na cidade? A cidade está ocupada. Né? Não tem discussão sobre isso. Os índios não estão nas cidades. Né? Então não tem essa coisa do leão. O Estado precisa fazer alguma coisa, vai lá e faz os estudos e tal, e faz o que tem que fazer. Né? Esses argumentos eles não servem para justificar essa reparação. Né? Não deram reparação para preto no Brasil nunca. Nunca deram reparação para índio. Vão dar reparação para branco que invadiu terra de. É triste, né? Esses O argumentos. Rocha, agora em falar em branco, todo mundo ficou com medo do voto do Zanin, né? Que o Zanin, eu acho, no meu entender, o Zanin começou lá fazendo do jeito que ele quer. Para mim, quem é que vai conduzir o Zanin para o bom caminho, que eu acho que vai conduzir o Zanin pelo bom caminho, vai ser o Gilmar Mendes. O Toffoli também era assim, tinha uns votos meio esquisitos, e aí se aproximou do Gilmar, e o Gilmar conduziu o Toffoli para o bom caminho.
né? Eu estou achando que vai acontecer a mesma coisa. O Gilmar é muito politicão, muito malandrão, vai ficar amiguinho do Zanin, entendeu? E aí vai moderar mais esse hiperconservadorismo do Zanin. Só antes do Rocha falar, é o seguinte: o pessoal está falando aí que esses votos conservadores do Zenin é para ganhar os evangélicos. Então, ele fez um movimento para a direita para ganhar os evangélicos e agora ele vai entrar Não, em mas aquele do roubo da bagatela é um absurdo. O da bagatela e o da porte. Bom, se bem que aquele isso aí agrada os evangélicos. Não, mas, cara, o cara roubar menos de R$ 100, entendeu? E a outra coisa, aquele já estava perdido, né? Então ele se deu ao luxo. Como ele sabia que ele ia ser minoria, então estava resolvido, ele não ia fazer desempate nenhum, aí ele ficou contra o porte da maconha, né? Mas essas coisas tudo, né, deixam uma certa preocupação. Eu acho que a socialização do Zanin, viu, o Rocha, é uma socialização típica de sociedade conservadora paulista, né, interior de São Paulo, Piracicaba, viveu nessa bolha, né, e nunca se envolveu com política, uma pessoa de confiança, mas ele viveu nessa bolha conservadora de direito, né? O direito já atrai pessoas conservadoras. Se não atrai, a pessoa que está lá no direito se torna conservadora. É porque isso que é direito. Se Se fosse. fosse esquerdo, né? O Exatamente, cara fosse de esquerdo. exatamente, exatamente. Não, Tem o que cara seguir já ali. é do direito. O cara já é do direito. Cara, Mas é, o da cara direita. é de Piracicaba e advogado, ele tem dois elementos fortes de conservadorismo. A criação dele, né, descendente de italiano, Piracicaba e advogado. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo é o país do bolsonarismo, né? Então, assim, ele tem todos os fatores do conservadorismo, né? E até isso foi importante para a defesa de Lula, né? E eu acho que quem vai mostrar para ele que o mundo é mais amplo vai ser o digníssimo senhor, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Mas leva um tempinho. Ó, eu essa semana até fiz uma brincadeira. A Folha de São Paulo dá uma notícia que o título é assim: Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra da vacina. Rapaz, isso caiu, essa chamada, printaram ela e caiu nos grupos de esquerda. Assim, o Zanin foi crucificado, né? Crucificado. Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra da vacina. Quem não lê a notícia, né? Falei, com esse Zanin, pô, o Lula tá louco. Pôs um cara lá que o cara. Aí, ó, o cara beneficiando o Bolsonaro. Aí você vai ler a decisão, tá? A decisão é absolutamente correta, razoável. O pedido que tinha no processo era para que obrigar o Bolsonaro a comprar vacina, né? Esse pedido hoje já não faz mais sentido, né? A ação perdeu o objeto, porque como é que vão obrigar hoje o A Bolsonaro a ação, comprar a vacina? manchete teria que ser Zanin arquiva processo que obriga Bolsonaro a comprar vacina. Essa é a manchete correta. Aí é o seguinte, e aí ele já tinha 4 ou 5 decisões que contrariaram muito as pautas identitárias, né? O pessoal da esquerda nas pautas identitárias, aí virou uma confusão, né? Gente, olha, tem que pegar cada decisão Mas o pessoal só lê manchete hoje em dia. e ler a decisão. Parar de julgar o cara pela manchete de jornal e ler a decisão. Aí quando você vai ler as decisões, todas as decisões do Zanin, do ponto de vista jurídico, são absolutamente razoáveis. Todas. Certo? Você vai Não, ter toda problema. decisão jurídica é razoável, Rocha. Não, mas você vai Há ter e o problema. oposto Não, de há. não, eu Isso tô assim, daí, isso vou te dar daí um é um exemplo. papo furado Não, tremendo, Rocha. vou te dar um exemplo. A decisão do Moro, que manteve o processo do Lula em Curitiba, e que no final acabou Não, não, sendo mas reconhecido. aí você Não, essa decidiu apelar. Eu estou falando o mostrando. seguinte: a votação no Supremo, quando está 6-5, os 6 são razoáveis e os 5 são razoáveis. Eu estou te dando um Todos são exemplo. justificáveis. Não, estou te dando um exemplo de uma decisão que não é razoável. Certo? Não, E tá, cara, passou, mas a gente está e falando do passou pelo Supremo, juiz. ô Rocha. Tudo bem, Os mas é o votos seguinte, no Supremo, Rocha, se tiver uma votação que foi 6-5, os 6 votos foram razoáveis e os 5 foram razoáveis. Agora foram opostos, porra. pois Você então, entendeu? mas eu estou dizendo o seguinte, uma que não é razoável. Certo? A decisão, desde o começo, a gente sabia que a decisão do Moro, que manteve o processo do Lula em Curitiba, era uma decisão completamente fora Mas o da. Supremo aceitou, né? O Pois Supremo não, considerou razoável. o Supremo não aceitou. Quem aceitou foi o TRF4 e o STJ. O Supremo aí
no final, reconheceu a incompetência por larga maioria, porque era realmente um absurdo. Então, O pronto, o problema STJ reconheceu. O STJ tem reconheceu, ministros, são juízes de altas cortes brasileiras. pois é, mantiveram, mas não é uma decisão Então, razoável. Não é o número de gente que vota a favor que torna uma decisão razoável ou não. Né? mas, Então é o seguinte, Rocha, o que você está chamando de não razoável é o que você discorda, mas o cara não, não, justificou lá. Tem um voto, um texto longuíssimo. Dentro daquele texto é razoável. Você vai ler e vai não, dizer, pô, faz sentido. do ponto de vista do direito, se você for pegar os manuais de direito, né, elas são absolutamente razoáveis, as decisões do Zanin. E aí a crítica é qual? Não, o cara fica se apegando a questões processuais para... Mas é de liberar o consumo da maconha também é razoável também, não é? razoável, do ponto de vista Então ele jurídico. tinha duas decisões razoáveis para escolher, uma contra e uma a favor. Ele escolheu a contra. Não é que ele escolheu, ele saiu, a saída dele foi processual, certo? Assim, você vai criticar o Zanin pelo mérito, né? Porque, pô, a decisão dele acabou optando por uma posição política que não é a posição política da esquerda, dos movimentos identitários. É isso, né? Agora, no fundamental, ele veio, eu falei, no marco temporal não tem a menor dúvida que o Zanin vai acompanhar Eu os acho ali votos. que botaram ele ali num carro bem, bem discreto, levaram ele no Alvorada, dizendo: Lula quer conversar com você. O Lula virou para ele: porra, Zanin, não dá mais, porra, eu já não aguento mais o pessoal reclamando comigo dos seus votos. Vê se essa porra desse marco temporal você vota direito aí, porra. Então é o seguinte, no Marco, e vai ser assim, o Zanin teve duas decisões agora, nessa semana, que a imprensa não publicou, tá? Extremamente importantes para o movimento sindical, para o mundo do trabalho, que beneficiaram o mundo, sobretudo, do direito trabalhista. Né? Foi muito importante, as duas. E ninguém falou nada. Quais Então, mas, foram, Rocha? hã? Quais foram? Foram duas decisões que estavam empatadas contra, que eram no sentido de que haviam dois votos, isso foi na turma, dois votos a favor da reforma trabalhista e dois votos contra a reforma trabalhista, em pontos que interessavam muito demais o movimento sindical. Mas você lembra os pontos? Você lembra? Ele desempatou votando a favor do movimento sindical, do direito do trabalho. Então, mas ninguém fala nada, entendeu? Por quê? Porque aqueles votos iniciais dele, os dois primeiros, que eram um volume, né, contra nos movimentos de identitários na esquerda, que foi um horror. E a gente não tinha argumento para acalmar o povo. É um negócio absurdo. Assim. Então, o Zanin ficou 15 dias, certo, no inferno, cozinhando no inferno. Até que o Por Lula conta da... chamou ele e disse: porra, Zanin, porra, já não aguento mais isso aqui. Já a Você Janja jura, está fazendo greve comigo. Porra, eu jurava que você, você. Porra, você agora no marco temporal vota direito aí, Zanin. Porra, chega. olha, é o seguinte, você julga o ministro do Supremo pelo conjunto da obra. Você não julga por causa de uma decisão. Mas o Você não vai conjunto da obra julgar. vai demorar 40 anos. Porra, Mas é isso o cara mesmo. vai se aposentar aos 75, o Mas conjunto da é obra. Então não pode falar nada não, até poder falar, passar pode. Não, uns não, não, 10, não, não. 20 anos. Não, poder falar pode. Você pode criticar, pode falar, criticar o voto do cara e tal. Mas assim, você não vai julgar a Rosa Weber pelo voto que ela deu no caso da prisão em segundo grau, que resultou na prisão do Lula. Aquilo ali é a mostra, Rocha, cá entre nós, é melhor nem falar nesse tema. É melhor nem falar nesse tema, porque o Supremo primeiro diz assim: não pode prender com decisão em segunda instância. Depois ele diz: pode prender com decisão de segunda instância. Depois ele diz: não pode prender com. É ridículo, Mas eu sei. absolutamente ridículo. O que eu estou dizendo é que você não vai julgar a passagem da Rosa pelo Supremo por causa desse voto, que resultou na prisão do Lula. Né? Você não vai julgar o Gilmar Mendes, certo? Por causa da decisão dele que impediu o Lula de ser ministro da Dilma, e que talvez pudesse ter mudado o curso da história. Né? Você não vai julgar o Fux pela decisão dele que proibiu o Lula de dar entrevista para a Mônica Bergamo e para o Florestan Fernandes Júnior.
o Não, o exemplo mais Fux a gente critica pornográfico pela não decisão. nós Ele tivemos tem na história do Supremo Tribunal Federal foi essa decisão do Fux que proibiu o Lula da entrevista e que podia ter mudado o curso o resultado da eleição. quando ele 2002. engavetou o auxílio moradia, aquilo custou bilhões aos cofres públicos, ficou 2 anos engavetado, sei lá, um negócio Depois desse. engavetou também o negócio aí da audiência de custódia, né? Então, assim, você julga o cara pelo conjunto da obra e não por uma decisão. É isso que eu estou dizendo. Os Eustáquio, você está ainda muito estão quieto, vendo lá, Eustáquio. vamos ver. Eu queria O, o, perguntar para o Rocha. Ô, Rocha, e o novo nome aí do lugar da Rosa Weber? Você acha que é o Messias mesmo? Difícil, cara, porque é o seguinte: não, tem o o Lula, procurador-geral antes. Antes tem o procurador-geral, não tem? eu acho que ele vai juntar tudo no pacote. O Lula deve fazer isso. Assim, primeiro, o Lula está numa situação em que ele não está delegando esse assunto. Ele não está delegando, ele não está ouvindo ninguém. Ele avocou para ele a resolução desses problemas. Ele está ouvindo e conversando nas indicações para tribunais federais, para o STJ, para TSE, TST, esses outros tribunais. Agora, o Supremo, até agora, ele tem decidido sozinho. Né? Avoca para ele. Então, é difícil saber o que ele vai fazer. Se ele vai, de novo, indicar para o STF alguém das relações dele, alguém que ele conhece, com quem ele convive, né? Com quem ele tenha uma relação de maior intimidade, ou vai ouvir a classe política, fazer considerações, né? E transformar a indicação também num instrumento de governabilidade. É difícil dizer. A tendência, por isso que eu digo, quem é candidato ao Supremo não vai lá pedir para o Lula, dizer, eu sou candidato. Provavelmente ele vai dizer, então você não vai. Né? Ou fazer pressão, usar amigos próximos, né? E procurar janja. Quem fizer isso tem a tendência de se dar mal. O Lula sabe o que está fazendo, sabe o que ele quer, e as pessoas não precisam fazer nada para se credenciar lá. Ele vai fazer a escolha no Ô, universo de Rocha, pessoas que ele tem aí. eu ouvi aí porque existe uma pressão muito grande para indicar uma mulher negra, né? Então, eu ouvi que parece que ele vai indicar uma mulher negra para a AGU e o Messias para o STF. Assim, estão falando muita coisa, entendeu? Não, e tem muito balão de ensaio também, né? Nós, com certeza, os critérios do Lula não serão raça, cor e sexo para ir para o Supremo. Não vão, ele não vai cair nessa, de novo. Né? Eu acho que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? O Lula está Isso aí não assim, tem jeito. essa questão do STF. Sim, sim. Bom, o assunto da semana, que é o depoimento do Cid e do pai do Cid, está acompanhando, Olha, Rod? olha, ele ficou. O depoimento dele durou muito tempo, né? Então, assim, é difícil você dizer que um depoimento que tenha durado tanto tempo não tenha tido nenhum proveito para a investigação criminal. A polícia tem um material farto, né, de gravação de conversas telefônicas, de mensagens de WhatsApp e tal, e eu imagino que ele ficou lá esse tempo todo sendo confrontado pela polícia. Ele A falava, lixeira, né? A lixeira do e-mail. é, A polícia pegou. É tipo aquele assim: tem gente que mede o consumo das famílias ricas pelo lixo. Você vai lá e vê o lixo, a quantidade de embalagem, a quantidade de desperdício que tem. Então você fala assim: ó, essa família aqui consome muito, tal, porque ela está deixando um lixo muito valoroso, né? O Cid deixou uma lixeira na caixa do e-mail. rapaz, olha, Muito então valorosa para a investigação. eu imagino que a demora no depoimento dele, o tempo de duração, foi isso. Ele falou, não, tal coisa é assim. Aí o cara, não, tudo bem, mas e essa mensagem de WhatsApp aqui? E esse e-mail aqui? Essa conversa do telefone? Entendeu? É difícil a situação. Né? Eu acho que esse depoimento, ele indica que a situação do Bolsonaro se complicou. Eu
esses dias atrás alguém falou, acho que o Lira, né, que a gente trata muito mal os ex-presidentes. Eu acho que ele tem razão, né? O Brasil trata muito mal os ex-presidentes. Agora, o Bolsonaro parece que não tem jeito, né? Não tem muito o que fazer com ele. O, Que de tem gente vazando aí coisa, a gente vai ver em breve se isso procede ou não, que as negociações que o Bolsonaro, que a família dele, os filhos, fizeram em Miami, enfim, nos Estados Unidos, envolvem imóveis, né? Não sei, vamos ver se vai aparecer realmente isso. Mas haveria coisa grande aí em termos até de valores, né? É uma questão de tempo, né? Então, Tem muito material aí, muito e-mail, Roberto, troca de WhatsApp. o que o pessoal está falando é o seguinte, que vão pegar o Bolsonaro, né? Agora, tem duas coisas para pegar o Bolsonaro. Uma é essa tentativa de golpe, né? Porque todo esse rastro que o Cid deixou vai mostrar a tentativa de golpe. Aí tem gente dizendo o seguinte, ó, que isso não afeta muito o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro sempre foi a favor da ditadura. Ele sempre, e da tortura, né, e do estupro. Ele falava isso abertamente, a vida toda ele falou isso. Agora, a questão da corrupção, isso aí, para a opinião pública, vai pegar mais do que a questão da política de golpe, etc. Porque ele passava uma imagem que era um cara simples e que não estava envolvido em corrupção, e então isso aí pode ter um dano muito maior E é para uma ele corrupção do que muito clara, né, Eustáquio? Você pega um objeto que não é seu, vende e fica com dinheiro, né? É um negócio basicamente isso, é um negócio simples e, de entender. e as versões, né, dão muita versão. Não, não tem, depois não é meu, é meu, depois não é meu, mas eu vendi, depois eu vou lá e compro e devolvo. É uma Ô, Rocha, agora é confusão. interessante como o Lula não dá uma palavra sobre esse assunto, né? O Lula não udeniza a política. É bem interessante isso. É um debate, é algo importante, relevante, mas ele não entra nessa seara. O PT eu já acho, fez muito isso, mas deixou de eu acho fazer. também o seguinte, eu acho também o seguinte, vamos lembrar que no primeiro semestre, pelo menos até quase começo de junho, final de maio, havia uma reclamação, eu pelo menos ouvi muita reclamação de gente do governo e próximo do Lula, dizendo que ele devia parar de falar do Bolsonaro. Por que o Lula fica falando do Bolsonaro? Às vezes, quando ele, cada pronunciamento dele, ele dava uma pancada no Bolsonaro. E aí o pessoal do centro reclamando que ele estava alimentando a polarização. Teve até editorial de jornal dizendo, pô, o presidente fica alimentando a polarização falando do Bolsonaro. Eu acho que houve uma mudança no curso das coisas, né? Ele tem falado, quase que não tem falado do Bolsonaro, não é só na questão das joias, não, esses troços, mas ele não tem falado do Bolsonaro mesmo Não, das joias ele nunca falou que eu saiba. nos pronunciamentos, mas ele tirou o pé, né? Eu acho que ele se deu conta de que, nesse momento, se ele fala do Bolsonaro, vamos dizer assim, reduz a velocidade do desgaste do Bolsonaro, porque vai mobilizar o povo do Bolsonaro, né, e as pesquisas estão mostrando que não é expressivo, mas está tendo uma queda constante, né, na aprovação da imagem do Bolsonaro por conta disso que o Eustáquio falou aí, né? E você falou também de, assim, quando você fala em corrupção, sabe, todo político sofre muito quando vem uma denúncia de corrupção. Todo político sofre muito. O Lula sofreu, o Aécio sofreu, todo mundo sofreu. E o Bolsonaro entrou no corredor polonês, né? Eu acho que é por isso que o Lula tem segurado a onda e não falado muito do Bolsonaro, né? Fala do governo, né? Mas da pessoa, ele tem fugido desse assunto, não tem falado É, mais. eu acho bom mesmo, porque assim, Agora, olha fica aqui, muito um presidente contra o outro. Eu acho que isso tem aí um tem de assunto aí resolver na. que eu não sei se vocês acompanharam, o transplante de coração do Faustão, que o Twitter, né, o X, né, ficou lotado de especialistas em fila de transplante do SUS. Eu nunca vi tanta gente especializada em fila do transplante do Não, SUS. e voltou o negócio da fake news. Você viu É, que isso não.
a fake news. Os caras produzindo material mentiroso sobre a fila do SUS, um absurdo, né? Portanto, esse monstro está vivo, né? Ele não Foi morreu. tudo feito corretamente. Ele enfrentou a fila, não teve nada, ele não comprou lugar na fila, nada disso, né? Assim, você pega uma coisa virtuosa, né? Extremamente virtuosa da sociedade brasileira, que é o SUS, e Mas denigre ali, isso não, mas eu acho que não, Rocha. Eu vejo que é muito mais para atacar o Faustão e para essa visão de que quem tem dinheiro tem tudo, quem não tem dinheiro não tem nada. Eu acho que foi muito mais isso. Não, não foi uma coisa para atacar o SUS, eu acho que não é isso, tá? Sim, mas no resultado final é isso, né? Sim, mas foram pessoas à esquerda, anti-riqueza, né, que tem ressentimento com quem é rico, queria bater na imagem do Faustão, né? Eu acho que foi isso, basicamente isso. Sim, mas o que eu vi nas redes sociais de material produzido, fake news, não era da esquerda, né? Aquilo ali era uma coisa produzida pela direita. Um absurdo, né? Não, isso aí é todo mundo especialista em SUS, né? Aí vê um monte de especialistas, né? É algo impressionante isso daí. E, 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 isso lembrou agora a questão do cara lá da Argentina, né? Que propõe venda de órgãos, Não, comércio de mas órgãos. aquele cara, você viu, né? Que tá todo mundo na Argentina já considera certa a vitória dele. É isso, porra, entendeu? E eu E a ainda acho, Argentina, Mas, pô, mas eu ainda não. saiu, ô Alberto, saiu uma matéria essa semana, eu ia até mandar, esqueci de mandar depois, uma experiência libertária nos eu Estados vi, Unidos. é Você viu isso? sensacional, sensacional. Muito bom. É muito bom. Você viu, cara? Os caras pegaram uma cidadezinha bem no norte dos Estados Unidos, lá chegando no Você viu Canadá, isso? Você na viu, costa Rocha, esse leste, você negócio? viu? Uma cidade Ele, pequena que eles já sabiam que tinha um líder lá de extrema direita, libertário, etc. E resolveram ocupar a cidade com poucos habitantes. E resolveram reduzir os impostos. Cara, eu sei que os serviços públicos acabaram. Então, é uma é experiência uma nos Estados experiência. Unidos do Milley. E aí é o seguinte, acabaram com os impostos, aí o As poder público estradas, você viu? enfraqueceu e a regulamentação enfraqueceu também. Então, como o pessoal morava no meio da floresta e tal, É, eles começaram a jogar lixo sem o devido e cuidado. cuidado E no aí limite da cidade com a floresta. apareceram os ursos. Os E os ursos, ursos acostumaram a comer a comida daqueles caras. Aí a cidade foi invadida por ursos. os ursos O começaram a poder, atacar as pessoas. o poder público não tinha como resolver os problemas. As estradas ficaram ruins. Foi um fracasso total o Milley dos Estados Unidos. O Eustáquio, e a cidade vizinha, que tinha lá os impostos normais, a pavimentação, um brinco, né? A cidade que reduziu os impostos. Isso é interessante, inclusive, que mostra, né? Não só o libertarismo, mas o anarquismo também, né? Que o anarquismo não funciona. Mas nós temos isso no Brasil, né? Em micro, aqui no Brasil, as favelas onde o Estado não está, né? Está lá o resultado. Entendeu? Não tem Estado. Não entra Estado, não entra serviço de gás, serviço de TV a cabo. E quem entra tem que pagar um pedágio. São E aí os ursos traficantes. o exemplo está lá. Mas esse experimento é bem interessante, viu? Que Mas os caras. a Argentina, Não, a a Argentina ali já está Argentina, contratada. Aquele Massa ainda foi fazer. a é, inflação parece que a inflação de agosto vai ser mais de 10% ao mês. É, você, e- você aí viu, é você difícil viu ganhar, que eles ganhar uma resolveram eleição dar um nessa condição. bônus, né? E estão obrigando as empresas, o setor público, a dar uma grana bem grande para compensar a perda salarial para os trabalhadores. E está uma revolta gigante lá, porque não tem orçamento nas prefeituras e no governo estaduais, e as empresas também disseram: olha, a gente não tem como pagar isso. Cara, uma confusão. Está tendo saque sistemático de supermercado. Cara, a situação da Argentina não é de hoje, né? É uma coisa que vem se acumulando, né? Mas Vai ter lá o mas Milei, mas eu só acho o, assim que o o, o Milei lá Rocha, não. o Rocha acha que o Milley não vai ganhar. Mas É, se ganhar, vai ser vai ser um não, o desastre, vai Eustáquio, ser ele uma, vai uma ter que ir bomba atrás de atômica. maioria parlamentar. A única coisa certa que tem é que o candidato do governo não ganha a eleição. Que não tem, você tem razão, não tem como
um candidato do governo com a inflação como está, ganhar a eleição, certo? Mas eu acho difícil ele ganhar, né? Ele não tem capilaridade, os votos dele estão concentrados num lugar só, certo? Ele Mas o vai ter que Rocha, se... esse lugar só tem 50% dos eleitores do país, entendeu? Aí vai, se espalha por outras províncias. Meu. Cara, o que acontece assim, o que eu acho do Milei, toda aquela agenda maluca, ele não vai conseguir fazer como o Bolsonaro não fez no Brasil. Você pode fazer uma coisinha ou outra, mas você não consegue impor uma agenda maluca. O Milei vai ter que dar atenção à economia. Ele tem formação econômica, inclusive sólida, né? Foi consultor, trabalhou em banco, ele foi goleiro também, cover de uma banda cover de Rolling Stones, ele era o vocal, mas ele estudou muito economia, fez a pós-graduação, trabalhou em cargos de economista-chefe. Então, alguma coisa de economia ele entende, né? Não um especialista que seguiu a carreira. E o problema da Argentina é econômico. O É, problema da Argentina é econômico. O governo vai. o problema é se ele fizer igual a Zélia Cardoso de Mello, que também era economista, sabia Ô, das coisas, e fez o ô, que fez do ô, governo Eustáquio, Collor. mas ele está dizendo que vai dolarizar. E se dolariza, de fato, você não precisa de Banco Central, ele vai acabar Não, com o Banco tudo bem, Central. mas para dolarizar, você precisa de ter dólar, você precisa de ter uma reserva em dólar e a Argentina não tem. Então é o seguinte, até para dolarizar, não é simples, é complicado dolarizar. Quando você tem uma dívida muito grande e não tem nenhuma reserva, Qual é o você nosso não país? tem. Qual é o país vizinho aqui? O Equador é dólar, não Equador, é? É, o Equador é Equador. dólar. É. Mas ele fez isso há muito Nós tempo. já sabemos, nós já vamos combinar que nós já sabemos o que vai dar isso, se esse cara se eleger. Não, Já sabemos o vai que vai ser acontecer. terrível. Vai ter que passar. A Argentina vai passar por um Bolsonaro. É ele aí, né? Agora, é um Bolsonaro argentino, é diferente, é uma sociedade diferente da nossa. Não, assim, o Bolsonaro causou estrago, mas o Brasil é o Brasil, né? A economia brasileira, a gente fala, mas é uma coisa poderosa, né? Ô, Da Roger, gente, você viu que hoje saiu os dados do PIB do segundo trimestre, saiu melhor do que todo mundo esperava, né? Então, assim, é pouco. O Brasil vai crescer 2,5% no ano. É pouco, é menos do que a média mundial, mas é muito mais do que estava previsto no início do ano. Eustáquio, você conhece, né, estatística, etc. Você sabe que o crescimento do primeiro TRI é o crescimento chave para definir qual vai ser o crescimento do ano, né? Porque você tem, como o crescimento é trimestre em cima de trimestre, quando você tem um primeiro TRI forte, né, o que tem o maior peso no crescimento do ano é o primeiro TRI, o segundo maior peso é o segundo TRI, o terceiro maior peso é o terceiro TRI, o quarto maior peso é o quarto TRI. O primeiro TRI saiu forte, então a gente já sabia pelo primeiro TRI que a gente ia ter um crescimento bom no final do ano, né? E todo mundo, de fato, estava achando que o segundo TRI ia vir abaixo do que veio, né? Bom, agora está havendo geração de empregos. Eu acho que o vento está soprando na direção econômica que todo mundo queria, né? Isso daí eu não tenho a menor dúvida. E o que e, você falou, e, Eustáquio, cara, o nosso crescimento é esse, né? Não, não consegue ficar acima da média mundial, infelizmente, né? e, o, e, o, e, o, e o otimismo que se produziu, que está aí estabelecido, ele vai se refletir só o ano que vem, né? Algumas coisas que, como vocês costumam falar muito aqui, as questões econômicas, elas não repercutem imediatamente, né? Não, Elas todas vão... têm defasagem, a economia sempre tem defasagem. Mas é isso, Rocha, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, né, nessa coisa de defasagem é o déficit, né? Você tem um mês agora que teve o maior déficit da série desde 2015, não foi isso? Foi julho, não foi? Teve o maior É. déficit. Então, isso não é bom, tá? Isso, Não, né? essa tentativa aí do Haddad, da Tebet, de déficit zero em 2024, eu acho importante o governo perseguir esse Eu objetivo, acho que tem que perseguir mas, mesmo. mas vai ser muito difícil cumprir essa meta, porque, porque essa aí, as despesas são, tem muita demanda de investimento estatal e tal, e a gente pegou uma economia com muita dificuldade. Então, é, mas, mas
é uma possibilidade, né, de conseguir esse déficit zero. Isso aí, se A for por economia aí, brasileira reage rápido e reage muito forte quando o vento bate na vela. Assim, até agora, né, o governo foi bem, no que interessa, né? O pessoal fala que eu sou chapa branca, mas é o seguinte, eu votei no Não, Lula pessoal, não. apenas, Eu falo e apenas Eustáquio fala. Tem o pessoal, não. eu votei no Lula apenas por uma razão, uma única razão, certo? Tirar o Bolsonaro. Só por isso eu votei no Lula. não Né? E acredito. estou muito satisfeito com o resultado. Então é o seguinte, eu não vou ficar aí jogando pedra num governo que conseguiu tirar o Bolsonaro. Eu já tô, para mim o jogo é esse aí, já tá resolvido para mim. Então eu não vou ficar criticando o Zanin, não vou ficar tendo um ministro por isso e por aquilo. Essa questão da reforma ministerial, entregar um ministério pro Não, Centrão, acho que tem que ó, ter mesmo, isso está entendeu? E certíssimo. resolver A isso. Não Caixa tem, estão eu tô dizendo que vai para Margarete Coelho, não é isso? Caixa Econômica, aliás, as críticas que estão fazendo para ela, assim, não, ela apoiou o Bolsonaro. Então é o seguinte, se o critério Porra, para colocar gente no governo de exclusão for não ter apoiado o Bolsonaro, vai ficar difícil, né? Agora, é, ninguém lembra que ela mas foi o. vice do Wellington, né? Dias lá no Piauí, aí ela falou, não, mas ela traiu o Wellington. Bom, mas eu estou dizendo que ela foi, né? Quem foi pode voltar a ser, Ô, sabe? Então, não tem Rocha, problema nenhum. agora o Lula é muito inteligente, né? Vamos recapitular. Ele vai lá e coloca na presidência dos Correios alguém que não tem voto no parlamento, né? No Congresso. Coloca na presidência do Banco do Brasil gente que não tem voto no Congresso. Coloca na presidência da Caixa, aí ele começa o governo assim, janeirão. Né? Se ele fosse lá em janeiro dar tudo para o Centrão hoje estaria pedindo mais coisa. Mas como ele não deu tudo, ele tem vários postos lá, sei lá, jogadora de vôlei no Ministério dos Esportes, gente que não tem conexão nenhuma com o mundo político. Né? Ele tem uma margem de manobra imensa para dar coisas. Então, ele é um grande negociador, quer dizer, ele demora a ceder e cede pouco cada vez que cede. Né? Isso é absolutamente impressionante, viu? Essa esquerda identitária ficou vibrando, botou uma mulher lésbica, funcionária de carreira na Caixa. O Lula, beleza, agradei todo esse pessoal, mas ali ela estava só segurando, né, esquentando a cadeira para alguém do Centrão, como a gente está vendo agora, né? Mas ali é o seguinte, no caso da Caixa, Roberto, tem um problema aí, né? Porque ela foi para lá e ela trata muito mal a classe política. Né? E aí ela está caindo muito mais por isso, né? Porque eu encontrei um amigo deputado, o sujeito marcou para ir lá falar, e aí chegou lá e foi recebido pela pessoa da diretoria, e a pessoa falou o seguinte, infelizmente eu não vou poder atender o senhor, mas o fulano e o Beltrano aqui vão atender o senhor porque tem um protocolo aqui que a gente tem que não pode atender político. Eu falei, bom, aí, meu amigo. Então, assim, ela está rodando por causa disso, porque ela trata mal a classe política. Nas últimas semanas ela andou tentando consertar isso, mas não tem mais jeito. O menino do nosso amigo então, a nossa amiga da Caixa, o problema é esse. O nosso amigo do Correio, certo, é diferente. Ele é um cara da política. Né? Ele, embora não tenha mandato parlamentar, ele é advogado do grupo Prerrogativa, tem conexões com o movimento sindical, com as centrais lá em São Paulo e tal. Então, é um cara mais da política. Então, se você ligar lá e for no Correio, um deputado ligar lá, vai chegar e vai ser bem tratado, porque ele é do ramo, né? Ela veio com aquele discurso de que ela é uma técnica da carreira na Caixa, e isso é uma complicação. Certo? Então, se você não tem mandato, né? Se você não tem conexões com a política e tem um comportamento de rejeição da abordagem do político, como se o político fosse pedir coisa errada, todo político fosse lá pedir, fazer mutreta, a tendência tua é quebrar a cara. E o que está acontecendo com ela é isso. Com os outros, não, né? Os outros já têm um jogo de cintura maior e tal, então se segura. É isso.
Tanto que o Lula não mexeu no Correio, né? Ele está aí fazendo um esforço para criar mais um ministério, para acomodar tudo, sem mexendo o mínimo. Mas ela não conseguiu se segurar, na minha opinião, por causa disso, por causa desse fator, do tipo de relacionamento que ela acabou tendo com os políticos. Né? Assim, o político vai lá, é legítimo, na maioria das vezes o cara vai Porra, pedir alguma a coisa para o Caixa, município que ele representa. 100% dos recursos da Caixa saem do Tesouro. Imagina não receber um político. Porra. Entendeu? Então aí é difícil, né? Não segura. Esse é o problema dela. Né? É, mas, enfim, eu acho que o Lula, de novo, né? O Lula empurrou com a barriga a reforma. Ah, vai ser essa semana? Não foi. Aí, Sensacional, sensacional. Vou viajar, depois que eu voltar da viagem eu faço. Aí agora vai depois ser tem só outra depois, viagem. né, depois da cirurgia, entendeu? Ele empurrou o troço para O Arthur outubro. Lira vota o que ele quiser. É exatamente. Então, ele não deixa parecer que ele está fazendo alguma coisa em função da pressão desse ou daquele grupo político. Isso é muito interessante. Né? Não, e ninguém é bobo na política, né, Rocha? O Arthur Lira sabe do que se trata. Mas o que ele pode fazer? Nada, né? Ele tem que esperar. Essa reforma podia ter acontecido antes, só não aconteceu por causa daquela reação dele em relação à declaração do Haddad, numa entrevista lá. E a reação foi uma reação desproporcional. Ele disse: "Ó, eu tenho que dar satisfação para minha base aqui, para o Congresso". E aí o Lula: "Tudo bem, eu tenho que dar para mim, então não vai ter reforma". E, Mas o então, Haddad também pisou na bola, mas enfim, é isso, né? Você fala uma besteira e se aproveitam para. eu acho que o comentário do Haddad, cara, sinceramente, não Mas você não tinha fala nada publicamente, né? tem nada de errado naquilo. Certo? Vamos lembrar que o Haddad é um cara da academia, ele tem direito de vez em quando, expressar uma opinião acadêmica. Né? Eustáquio, Não, o que ele falou, eu acho que o Haddad falou estava certo, só que é isso aí, faltou jogo de cintura, porque precisa de aprovar as coisas no Congresso, né? Pois é, mas assim, a imprensa elogiou o tempo inteiro o Haddad. Olha o Haddad, o relacionamento dele com o Congresso está se Pois revelando é. um grande articulador. Pô, festejaram o Haddad, aí ele vai falar uma coisa, os caras, entendeu? Assim, mas o Lira acabou tendo troco. Né? A reação dele em relação à declaração da Haddad veio a reação do Lula, que não saiu a reforma até agora. Né? mas O de Lula qualquer está modo é o tipo da coisa correta, mas que não se fala publicamente, né? A coisa É, acadêmica para um político não serve, né? tem que ter um super cuidado com. Eu acho triste essa questão de você ficar dependendo do Lira, dependendo do Centrão, dependendo do Estado-Maior do Exército, que faz tanta besteira. E Não, aí ó, agora. vamos encerrar aqui falando do caso do general lá do Amazonas. Vocês viram isso? Antes de falar do general do Rapaz, Amazonas, eu queria falar o seguinte: quando o Lula compôs o governo em dezembro, anunciou o ministério em janeiro, a Gleisi ficou fora. A Gleisi ficou no PT. Muita gente isso falou: foi pô, sacanagem, muito ruim, muito ruim. muito ruim a Gleisi ficar fora do ministério, não sei o quê e tal. Eu conversei com ela, ela disse: olha, eu vou ficar porque nós temos um problema. Qual o problema? Tem eleição ano que vem. Se a gente desencadear um processo de disputa de direção dentro do PT agora, nós vamos prejudicar muito o partido, porque até ajustar, acertar, nós vamos entrar no processo eleitoral do ano que vem. Certo? E aí é o seguinte, só queria fazer o registro. E estava absolutamente certo o raciocínio dela ficar na presidência do PT, porque nós estamos vendo aí como está sendo complicado ajustar as composições de chapa para disputar as prefeituras, sobretudo das grandes cidades. Né? Em falar nisso, a pesquisa da Datafolha, para mim, o mais interessante é a Tabata Amaral com 11%. Tá? Se ela cresce, vai crescendo, o Boulos vai ter problema, né? Porque é o voto de Eu acho oposição. que quem tem que ser vice do Boulos é a Tabata Amaral. Não, mas aí é o PT que é a vice. A vice. Mas escuta, isso aí, o PT pode até querer, certo? E querer é uma coisa que dá e passa também, certo? O, Isso aí é o seguinte, é o, um jogo, você vai colocar no mapa, você vai botar um mapa na frente e vai ter ó, as grandes cidades, cidades que têm segundo turno.
né? E vão chamar o PSB, o PDT, o PCdoB, o PSOL, o MDB, os partidos que o PT vai transitar e vai fazer composição. Em São Paulo, como é que vai ser o jogo? Vai ser assim, em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, é assim que vai ser, entendeu? Então, se o PT tiver que ficar sem vice em São Paulo, ele vai ficar porque hoje o PT não tem nada. O Entendeu? Rocha, o Rocha, mas eu acho que o PT de São Paulo, o PT real de São Paulo, deve estar doidinho para fazer a Tabata crescer. Doidinho, doidinho, para não deixar o Boulos, entendeu? Essa é a Eu minha acho, visão. eu acho que se a Tabata crescer, o risco, assim, francamente, é o Lula ir lá e dizer, não, tudo bem, então a Tabata vai ser vice do Boulos. Pronto. Nós precisamos ganhar a eleição. Ela tem que querer, né? O PT não vai ter vice, mas vai ter secretaria, vai ter espaço de poder na cidade de São Paulo, que é o que importa, que é o que interessa. Né? Porque, assim, vamos O problema é que se está combinar. fora da legenda, se está fora da legenda, você acaba elegendo poucos vereadores. Vereador. Não corre esse risco. Vereador é importante para deputado, deputado é importante para senador e por aí vai, né? O PT está no poder, sabe? Muita gente de São Paulo está em espaços de poder. Eu acho que a questão é a Prefeitura de São Paulo, depois o governo do Estado. Quanto maior a dificuldade o PT conseguir criar, certo? Para a turma que está lá no governo do Estado, certo? Melhor para o partido. Então, essa questão de vereador e tal, essas questões são menores nessa. Sim, para você, mas não para o cara militante do PT no município de São Paulo. O Agora, cara, o o Rocha, cara o do seguinte, PT vai fazer o que o outro disser que ele tem que fazer e pronto. vamos encerrar o programa falando do general lá do Amazonas, um general da Ativa. Eu não vi isso, não. O que foi? O secretário lá Foi preso, o cara estava foi na preso, Secretaria de Segurança. Eu não vi envolvido general, com casos de corrupção, fez apreensão de drogas, etc., e negociava as drogas apreendidas com os bandidos. É uma loucura, cara. é uma loucura. E é o seguinte, eu vou dizer mais: os generais que andaram passando pelo governo vão sofrer, porque nós tivemos 6 meses de muita tribulação, de muita confusão, né, para o governo se assentar. Na hora que a coisa se melhorar, se assentar, as pessoas vão começar a ir atrás do que os generais andaram fazendo nos seus cargos no governo, entendeu? Então, eu acho que a tendência é nós termos mais problemas aí com Ô, militares do Rocha, me funções corrija do se eu governo. estiver errado, até onde minha memória vai, eu nunca vi um general sendo preso no Brasil. O general foi preso por corrupção, por causa da investigação. Você ia em cima dos bandidos, fazia apreensão lá, cocaína, maconha, etc., e depois negociava a liberação. Portanto, entendeu? Cara, uma coisa de doido. E outra coisa, o governo recuou no projeto que ia para o Congresso, Não, né, que aquilo eu está achei lá. ruim, viu? Eu achei um péssimo recuo, não tinha que ter recuado, tinha que ter mantido o curso. Acho que militar que vai para cargo em governo tem que sair da carreira, acabou, não tem conversa. Ah, mas se o sujeito for convidado para ser ministro, se ele for convidado para ser ministro, ele vai e sai da carreira. Não, acho que Eu militar espero ocupa cargo que militar, e ponto. seja modificado no Congresso, viu? Que a Câmara, algum deputado lá Ah, modifique. é difícil, é difícil. Não, não é não, não é não. Pessoal, vamos encerrar aí? Vamos. Vamos. Grande abraço. Um Espera aí, abraço, então. calma, calma. Um abraço, hein?